Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Shigemori Cursos Jurídicos, recebendo aqui com muita honra o Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto. Obrigado pela presença, Dr. Francisco. Sempre uma grande honra recebê-lo aqui. Para nós é uma satisfação imensa, é realmente uma oportunidade inigualável receber uma autoridade do nosso trabalhista para que possamos trocar uma ideia, verificar a opinião de Vossa Excelência. E hoje vamos falar sobre o atestado médico e as faltas do empregado. Uma situação que costuma acontecer bastante, muitas controvérsias. De um lado, o empregado realmente necessitando de faltar porque teve lá uma complicação de saúde. De outro lado, o empregador também ali com as suas dificuldades. E vamos ver o que a lei determina e o que a jurisprudência, a doutrina revela. Professor Francisco, queria aqui fazer algumas indagações. Pois não, professor. Quais seriam os requisitos necessários para fins de validade de um atestado médico? O Conselho Federal de Medicina diz alguma coisa, prevê alguma situação nesse sentido? Professor, antes de mais nada, meu bom dia aos que nos assistem pela manhã, aos que nos assistem pela tarde, boa tarde, e à noite, boa noite. Não vou dizer pela madrugada, que madrugada todo mundo deve estar descansando. Com certeza, esperamos que sim, né? Veja, patrão não gosta que empregado falso, não é? Geralmente. Aluno não gosta que professor falso. Então, nós estaremos sempre aqui, todas as segundas-feiras, com novos vídeos. Então não faltem vocês também, não é? Nos assistirem, prestigiar o www.shigemori.com.br, Perfeitamente. onde lá estarão os vídeos, onde nós vamos traçar algumas pequenas assertivas a respeito da melhor doutrina, da melhor jurisprudência e nos debruçando sobre a lei, em relação a temas que vocês vão nos propor. Isso. E o tema que nos foi proposto por um determinado aluno é o atestado médico. Temos sim, professor Gerson, uma resolução do Conselho Federal de Medicina. É a resolução 1658 de 2002. E ela nos dá quais são os requisitos do atestado médico. Primeiro requisito: tempo de dispensa concedido ao paciente necessário para a recuperação do paciente, por extenso e determinado numericamente. Então, o médico deve dizer quanto tempo o empregado deve ficar em descanso, afastado ou em repouso. Deve colocar por extenso e numericamente. Qual seria o segundo requisito? O segundo requisito é a inserção do CID, que se chama Código Internacional da Doença. Claro está que se a parte paciente não desejar que se coloque o CID, é um direito do paciente. É um direito. Então, se não for autorizado pelo paciente, o médico não deve colocar o CID. Exemplo muito é o HIV, não é? Infelizmente, até hoje, muitas pessoas são discriminadas pelo HIV ou por alguma outra doença infecto-contagiosa. Se o paciente requerer, o médico não poderá colocar o CID. Em terceiro lugar, a assinatura do médico. Deve constar o carimbo do médico. No carimbo deve constar o nome e o CRM do médico. E recomenda-se também que os dados sejam postos da maneira mais legível, não é? Porque todos nós sabemos como é difícil às vezes, não é, professor Gerson, entender a letra dos profissionais da medicina, não é? Muito difícil, hein? Às vezes a gente vai numa farmácia, né? Dois funcionários, um vê, pega o produto no local correto e lê para um outro, checando se de fato aquilo que ele entendeu o outro também entende, né? Porque às vezes a letra do médico é complicada. Nossa. Professor, gostaríamos de pedir ao senhor, gentilmente, que o senhor localizasse na CLT os artigos relacionados com o atestado médico e o abono de faltas. Professor Gerson, vamos em primeiro então dizer o que é CLT. Claro que todos nós sabemos o que é CLT. Nós temos um livro chamado CLT, que é a lei chamada Consolidação das Leis do Trabalho e uma série de leis
de 43 até hoje. Então veja, eu vou usar a palavra CLT me relacionando com uma lei tão somente que é a CLT. Dentro da CLT, nós não temos nenhum artigo que diga de forma exata com relação à doença. Nós temos o artigo 473 da CLT, que dispõe sobre as situações em que o empregado pode faltar, professor Gerson, sem prejuízo do salário. E não consta dentro destas hipóteses a doença. Está claro? Agora, nós temos um outro artigo, que é o artigo 476. O artigo 476 da CLT diz assim: em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado será considerado como sendo de licença não remunerada. Então, professor Gerson, dentro da CLT, de forma explícita, não há nenhum artigo que discipline o atestado e o abono da falta por um problema médico, apresentando-se um atestado médico. Então, onde é que nós teríamos a regulação desta situação? Aonde é que nós teríamos a regulação desta situação? Podemos começar então, respondendo ao quesito de número 13, da nossa pauta, é a questão da Lei 605 de 49, que é a lei que trata do descanso semanal remunerado. E o artigo 6º dessa lei, professor Gerson, diz assim: são motivos justificados para que o empregado não perca o dia e a correspondente folga, que é o DSR. Primeiro, parágrafo 1º, a linha B. A ausência do empregado devidamente justificada a critério da administração do estabelecimento. A linha C do parágrafo 1º. A falta ao serviço com fundamento na lei sobre o acidente de trabalho. E, por fim, a linha F. A doença do empregado devidamente comprovada. Então, veja, estas duas alíneas vêm complementar o que está no artigo 476. Então, em caso de falta por doença do trabalho ou acidente de trabalho, ou em caso de falta por uma doença comum ou um acidente comum, o atestado médico ele é imprescindível para a justificativa das faltas. Está claro, professor? Perfeitamente. Professor, a Lei 8.213 de 91, ela menciona o auxílio-doença e os atestados médicos, especialmente pelo artigo 60, parágrafo 3º e 4º. Sim. Que trata do auxílio-doença. Como é que o senhor vê essa previsão legal? Esta previsão ela tem que ser complementada em função do 476 e em função também do artigo 6º, parágrafo 1º, alíneas E e F da Lei 605 de 49. Então veja, professor Gerson, a lei diz assim: o empregado por motivo de doença, o empregado por motivo de um acidente, o empregado por um motivo de acidente de trabalho, ou por uma doença profissional, ou uma doença do trabalho, apresentado o atestado, as faltas estarão justificadas. O empregador não tem direito a descontar nada. Por outro lado, o empregado também não perderá o descanso semanal remunerado. Está claro? Vamos supor a duração deste afastamento. Se a duração for superior a 15 dias, nós temos aquilo que nós chamamos a suspensão do contrato de trabalho, professor Gerson. Porque os 15 primeiros dias quem paga é o empregador. O restante quem pagará é o INSS. Por quê? Pagará o auxílio doença, não é? Seja para a doença ou acidente comum, seja para a doença do trabalho, para a doença profissional ou para o acidente do trabalho. A partir do 15º dia, quem paga é o empregador.
Quem paga é o INSS, que é a autarquia que cuida da Previdência Social. Então veja, é sempre importante saber a duração do afastamento. Menos de 15 dias, quem paga é o empregador. Acima de 15 dias, quem paga é o INSS. Isso está previsto no parágrafo 4º do artigo 60 da Lei 8.213. Outro detalhe importante, ainda cotejando auxílio-doença e o artigo 476. Paralisados os serviços, nós temos duas hipóteses. Nós temos a interrupção e a suspensão. Na interrupção, paralisou o serviço, mas o contrato gera obrigações e o tempo de afastamento é computado como tempo de serviço. Na suspensão não, professor Gerson. Nós não temos a contagem como tempo de serviço e nós não temos a geração de nenhuma outra obrigação trabalhista, não é? Então veja, quando o empregado está em gozo de auxílio-doença, o contrato dele, por regra, está suspenso, exceto quando o afastamento é por acidente de trabalho ou por doença do trabalho, porque neste caso o empregador ainda continua com uma única obrigação pela lei, que é o recolhimento do fundo de garantia. Isto está no artigo 4º da CLT, como também está no parágrafo 6º ou no parágrafo 8º do artigo 15 da Lei 8.036 de 1990, que é a Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Muito bem. Agora a Previdência continua recolhendo normal, né? A Previdência continua recolhendo, né? Certo. O senhor entende que há alguma ordem de preferência de atestado? Isso é uma questão muito importante, professor Gerson. Em especial, perante a Lei 8.213, a Lei 649, Súmula 15 e 1282. É muito importante isso que o senhor nos colocou. Muito importante. Muito importante. Veja, o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 605 diz assim: o atestado médico poderá ser emitido pelos seguintes médicos. É uma ordem de preferência, está claro? É este. Se não houver este, vem este. Se não houver este, vem este. Está claro? É uma ordem de preferência. Esta ordem de preferência está no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 605. Ele diz assim, da Lei de 49. Atestado tem que ser emitido pela Previdência Social. Se não houver a Previdência Social no local, o médico do SESI ou o médico do SESC. Se não houver o médico do SESI ou do SESC, médico da empresa ou com quem a empresa tem um convênio médico. E depois vem, se não houver médico da empresa ou um convênio médico, viria o médico de uma repartição federal, estadual ou municipal. Se não houver este médico, seria o médico do convênio sindical. E, se não houver um médico do convênio sindical, seria um médico de preferência do trabalhador. Então o senhor pode ver que não é qualquer médico que pode abonar a falta. Se o pai do empregado é médico, não poderia. Exatamente, não pode. Não pode. Então a lei já é clara. Só que veja, professor Gerson, a inteligência da lei tem que ser aplicada também, não simplesmente só com o parágrafo 2º do artigo 6º, tem que ser aplicada com a inteligência do parágrafo 4º do artigo 60 da 8.213. E o artigo 60 da Lei 8.213 diz assim: a empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º. E o que diz o parágrafo 3º? Os 15 primeiros dias. Então veja, quem deve atestar
para que o atestado seja válido é o médico contratado pela empresa ou o médico do convênio médico da empresa, quando a empresa tenha convênio médico. Então veja, hoje, professor Gerson, quem pode emitir atestado médico para abonar falta é o médico da empresa ou o médico do convênio médico. Tá claro? Esses são os principais habilitados, para abonar a falta médica. Tá claro? Tá? E um outro detalhe importante, recomendo também a leitura da súmula 282 do TST, professor Gerson, que é uma súmula que contempla a previsão do parágrafo 4º do artigo 60 da CLT. Então vamos aqui rapidamente ler esta súmula, que é a súmula 282 do TST. E ela diz assim, professor Gerson, rapidamente: ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última, mediante convênio, compete abonar os primeiros 15 dias. Então, entre um atestado do INSS e um atestado do médico da empresa ou do convênio da empresa, se ele procurou o INSS e não passou pelo médico da empresa, em tese a empresa não é obrigada a aceitar aquele atestado. Mesmo do INSS? Mesmo do INSS. Acompanhou? Porque a própria lei previdenciária fala que é o serviço médico da empresa. Ou o convênio médico. Então veja, como é que nós poderíamos contemplar tudo isso? Passe primeiro pelo médico da empresa, se houver. Se não houver o médico da empresa, convênio médico. E aí que procure aquelas outras pessoas que podem atestar, aqueles outros profissionais da área médica que possam atestar, que estão previstos no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 605 de 49. Tá bom? Perfeitamente, professor, perfeitamente. Professor, mais uma indagação aqui, que é o seguinte: o atestado médico fazendo alusão a um afastamento por cirurgia estética. Por exemplo, uma mulher vai fazer uma lipoaspiração, um homem vai fazer uma cirurgia, sei lá, de calvície, isso é estético, né, professor? Isso depende, né, professor? Depende, né? Os senhores poderão notar aqui que já é mais reparadora. Imagina. Isso o senhor entende que pode justificar o abono da falta? Professor Gerson, é uma questão interessante. A lei não define doença. Qual lei que nós estamos falando? Estou falando do parágrafo 6º, as alíneas E e F, do parágrafo 2º do artigo 6º da 605. Ela não prevê. Então, a doença em si não é aquela. A doença em si é uma situação em que o empregado está com um gravame à sua constituição física, a sua constituição psíquica ou a sua constituição física e psíquica simultaneamente. Então veja, uma cirurgia estética, como poderíamos dizer, quando ela não é reparadora, ela não justifica as faltas que possam ocorrer. Então veja, olha só, a funcionária ou funcionário vai se submeter a uma cirurgia estética que não é de cunho reparador. Pode-se concluir que é uma cirurgia eletiva. Ela está fazendo porque ela quer. Isso. O empregador é obrigado a abonar as faltas que porventura ela venha a dar? De forma alguma. Porque não se trata de doença. Porque doença é aquilo que agride a nossa constituição física, a nossa constituição psíquica. Então, nessa circunstância, no máximo, entendo eu, que ela deve apresentar um atestado. Atestado este, não para fins de abono da falta, mas para fins de justificação da falta, para que amanhã ela não venha a sofrer uma medida disciplinar por parte do empregador pelas faltas, por um eventual desite,
ou uma suspensão, por que não, ou até uma advertência por escrito, uma advertência verbal. Mas desconta os dias. Os dias devem ser descontados. E o DSR também. Também o Férias, DSR, tudo. também as férias. Está claro? Agora, se o empregador aceitar e justificar as faltas, se o empregador aceitar o atestado de uma cirurgia reparadora, professor Gerson, ele não poderá aplicar nenhuma penalidade. Poderá descontar as faltas? As faltas poderá descontar. As faltas poderá descontar. Agora, o DSE, se ele justificou, se ele aceitou o atestado para não aplicar nenhuma penalidade, entendo eu que seria muito discutível ele também descontar o DSE. Apesar que a rigor ele pode descontar o DSE. Está claro? Certo. Professor, há alguma diferença entre os primeiros dias de afastamento de um empregado que sofre um acidente de trabalho e aquele que se afasta por um acidente que não é do trabalho, ou uma doença que não é do trabalho, ou que é do trabalho? Existe alguma diferença nos primeiros 15 dias? Não, os primeiros 15 dias, qualquer que seja o motivo do afastamento, por acidente de trabalho ou não, trata-se de interrupção do contrato de trabalho. O contrato gera todos os fins e quem paga os 15 primeiros dias é o empregador. Agora, ultrapassado esse período, professor Gerson, nós poderíamos dizer que trata-se de suspensão do contrato de trabalho. Se for por doença do trabalho ou por acidente de trabalho, trata-se de uma situação intermediária entre a suspensão e a interrupção. Mas só haverá um ônus para o empregador, que é o recolhimento do fundo de garantia. Nesta hipótese, professor Gerson, nós costumamos dizer que é uma situação assim, híbrida, ou meio termo entre interrupção e suspensão, porque contas o tempo para fins de recolhimento do fundo de garantia. Então, este período, quando se trata de doença do trabalho e acidente de trabalho, gera uma obrigação patronal, que é o recolhimento do fundo de garantia. Agora, obrigação de pagar salário? Nenhuma. Obrigação de pagar outras vantagens salariais? Muito discutível. É claro? Muito discutível. Certo? Muito discutível. Uma questão que é muito comum é o afastamento do empregado por acidente de trabalho, quando o empregador dá o convênio médico. Veja, a jurisprudência trabalhista tem sido clara: o empregador não pode suspender o convênio médico quando o empregado estiver afastado por auxílio doença, porque é o momento em que ele mais precisa do convênio médico. Exatamente. Principalmente quando o convênio médico decorre, quando o afastamento decorre de doença comum. Desculpa, de acidente de trabalho ou doença profissional. Tá claro? E tem empresa que suspende. Algumas suspendem. Aí cabe um pedido de tutela antecipada na Justiça do Trabalho. 273. 273 do CPC, combinado com 461. Mesmo quando se tratar de uma doença comum ou um acidente comum, professor Gerson, é obrigação do empregador manter o convênio médico. Esta situação é uma situação particular que tem muito a ver com aquilo que nós chamamos a função social da empresa. Tá claro? Então veja, não é porque não tem a obrigação de pagar salário que não haverá certas obrigações por parte do empregador. E uma delas, que já é pacífica, não pode cortar é o convênio médico. Seja o afastamento por doença comum, seja o afastamento por doença do trabalho, seja o afastamento por acidente de trabalho ou por um acidente comum. Agora tudo isso. Professor Francisco, infelizmente nosso tempo aqui é limitado. Eu gostaria de ficar aqui o tempo todo aí para ouvir mais detalhes, mais explicações sobre o tema, que é muito interessante. Mas infelizmente nós temos aqui um tempo limitado, professor. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui, com muita honra nós agradecemos a sua vinda, ficamos muito gratos, espero vê-los em outras edições e gostaria de comunicar aqui aos nossos espectadores que
nós temos, toda segunda-feira, estamos colocando novas edições no nosso site para que os colegas nos acompanhem. E também sugerimos aí que os senhores nos enviem novos temas, sugiram novos temas e até algumas indagações para que possamos responder aqui nessas gravações. Professor Francisco, então, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Foi uma grande honra tê-lo aqui. Muito obrigado aos senhores que nos ouvem. Muito obrigado, até a próxima edição. Até lá. Muito obrigado.